Bom dia. Vamos orar para começarmos a escola dominical. Senhor, nós te damos graças, Pai, pela tua bondade, pelo teu cuidado, por proporcionar momentos como esse à nossa igreja, Senhor, de aprendizado, de conhecimento, de ensino das Escrituras, que o Senhor nos ajude a termos um bom momento hoje pela manhã, que a tua palavra possa nos edificar, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vamos em frente. Hoje a gente termina a EBD que fala especificamente sobre família. Já falo que foi uma alegria para nós compartilharmos isso com a igreja, e o nosso desejo é que desses 4 domingos em que alguns pontos foram apresentados aqui, a gente possa colocar em prática nas nossas casas, tá bom? A gente começa hoje falando sobre a liderança dos homens, né? Na EBD passada, a Nívia falou mais com enfoque para as mulheres, para as mães, e a ideia hoje é a gente terminar falando um pouquinho mais direcionado aos homens. Eu queria começar falando sobre o paradigma dos ofícios, mas antes de definir a expressão, a gente precisa definir a palavra paradigma. Alguém sabe o que é um paradigma? Alguém faz ideia do que seja um paradigma? Ótimo. Modelo, padrão. É exatamente isso que é um paradigma. Então, quando a gente fala de paradigma dos ofícios, a gente se remete aos ofícios de Cristo: profeta, sacerdote e rei. Então, se paradigma é um modelo, é um exemplo, nós temos em Cristo o padrão, o modelo, o exemplo, no exercício desses ofícios. Só que na nossa rotina, não que isso fosse muito diferente há anos atrás, com os nossos pais e os pais dos nossos pais, cada momento na história tem a sua dificuldade e as suas particularidades. Mas hoje a gente vive, até em função da quantidade de informações que nós estamos expostos, o que a gente costuma chamar de tirania da urgência, né? Em que tudo é urgente e, no final das contas, acaba que nada é urgente. Então, o que a gente precisa estabelecer para a nossa família, para a nossa rotina dentro de casa, é o que de fato é urgente. E se nós vamos estabelecer o que é urgente, ou se a gente vai viver debaixo de alguém ditando para a gente aquilo que é urgente, aquilo que é importante, aquilo que deve ser considerado ou não. E uma outra expressão, não sei se tem algum oftalmologista aqui. Não? Então tá bom. Existe uma expressão na oftalmologia chamada visão de túnel. O que é a visão de túnel? É aquela visão que você enxerga bem aquilo que está à sua frente, mas você vai perdendo com o tempo a sua capacidade de visão periférica. E é isso que muitas vezes acontece conosco. A gente vai vivendo debaixo dessa tirania da urgência e a gente enxerga muito bem aquilo que está na nossa frente, mas tudo que está acontecendo ao redor, que acontece na nossa rotina, na nossa casa, com a nossa família, a gente vai perdendo isso de vista e isso vai passando, isso vai ficando para trás. Então, tirania da urgência, visão de túnel e a questão do paradigma dos ofícios. Se Cristo é o nosso modelo, o nosso padrão para o exercício desses ofícios, a gente sabe que, enquanto pais, nós não vamos exercer isso de forma perfeita. Tá? Mas nós devemos exercer em algum grau e em alguma medida no cuidado com os nossos filhos, no cuidado com a nossa casa. E aí, qual é o objetivo? Por que a gente quer ter noção do que é a tirania da urgência, para que as coisas ao redor não ditem o nosso ritmo? Por que a gente não pode ter a visão de túnel e perder o que está acontecendo ao nosso redor? E por que nós devemos estar atentos a Cristo como nosso modelo para o exercício desses ofícios? É porque a gente tem um objetivo. O nosso objetivo é edificar convicções profundas no coração dos nossos filhos.
E quando a gente está submetido a todas essas coisas, as urgências, a gente perde a visão do que acontece ao nosso redor, dificilmente a gente vai conseguir fazer isso bem, de forma intencional e de forma diligente. Então, vamos lá. Profeta. O que é um profeta? O profeta é aquele que adivinha o futuro? Não, a gente já viu inúmeras vezes, já ouviu inúmeras vezes isso aqui em nossa igreja. Profeta não é aquele que fica adivinhando o futuro. Profeta é alguém que tem uma mensagem, e uma mensagem que deve ser proclamada. Nós, pais, em nossas casas, temos esse dever. Nós temos uma mensagem que deve ser proclamada e que precisa ser proclamada. Que mensagem é essa? O Evangelho. O Evangelho precisa ser proclamado dentro das nossas casas. E o que a gente deve proclamar quando a gente fala de Evangelho? Quando a gente fala de verdade bíblica? A gente tem que proclamar tudo aquilo que as Escrituras trazem. A gente tem que falar com os nossos filhos sobre a ira de Deus, sobre salvação, sobre justificação, sobre pecado, sobre o céu, sobre o inferno. A gente deve apresentar todas as verdades bíblicas aos nossos filhos. E, é claro, tem toda a questão da idade, diferentes idades, diferentes momentos, e nós devemos fazer isso com sabedoria, mas nós não devemos e não podemos omitir isso dos nossos filhos. Se vocês lembram, um dos textos que a gente falou lá na primeira aula era o texto de Deuteronômio 6. Né? Eu vou reler aqui para a gente relembrar. Deuteronômio 6, versos 4 a 9. Escute, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Estas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Você as inculcará a seus filhos e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se, ao levantar-se. Também deve amarrá-las como sinal na sua mão, e elas lhe serão por frontal entre os olhos, e você as escreverá nos umbrais de sua casa e nas suas portas. E nós também já vimos o que aconteceu ao povo de Israel quando os seus pais falharam em transmitir a mensagem que Deus havia ordenado que fosse transmitida às gerações futuras. Eles não conheciam o Senhor. Isso está lá em Juízes, o texto que nós lemos também. E os nossos filhos, eles sabem aquilo que enche o nosso coração. Os nossos filhos sabem aquilo que nos anima. E uma crítica que nós, pais, devemos fazer é: será que nós estamos mais empolgados, mais animados com qualquer outra coisa que não seja em conhecer as Escrituras, em viver o Evangelho? Será que tem alguma coisa que ocupa essa preferência, essa prioridade em nosso coração? E certamente a gente vai manifestar isso aos nossos filhos. E certamente isso vai ser um desafio para nós. Mas nós precisamos ter essa crítica, sondar o nosso coração. Será, e isso, assim, minha esposa sabe, né? Será que o futebol, por exemplo, ocupa um lugar mais importante no meu coração, que demanda mais do meu tempo do que o conhecimento das Escrituras? Será que qualquer outra coisa, qualquer outro hobby, a minha profissão, eu falo com mais paixão daquilo que eu faço no meu trabalho do que das Escrituras para os meus filhos? Às vezes, os meus filhos estão sentados, estão perto de mim, brincando de alguma coisa, e eles começam a falar os nomes das pessoas do meu trabalho, com os bonecos. O Marcos, não sei o quê, o Samara, não sei o quê. Eu falo assim, bem, tem alguma coisa que eu preciso prestar atenção aqui. Por quê? Pode ser apenas ali, ouvir o nome, às vezes eu preciso participar de alguma reunião, eu estou no carro com eles, e eles ficam falando no carro como se estivessem em reunião, me imitando, assim. E é um cuidado. Será que eu falo com mais paixão das coisas do meu trabalho do que eu falo com eles das Escrituras? Isso não pode acontecer. E a gente precisa vigiar quanto a isso. E nós precisamos ter, isso nos ajuda muito nessa missão, clareza sobre a urgência de falarmos sobre as Escrituras com os nossos filhos. Essa é uma missão que nós temos que ter urgência. Nós precisamos falar
da palavra de Deus, nós precisamos falar da salvação, da ira de Deus com os nossos filhos, sempre. Confiando, é claro, que a salvação dos nossos filhos, nós falamos isso aqui várias vezes, não pertence a nós, mas ao Senhor. Mas Ele nos deu o privilégio de cuidar, de ter meninos e meninas que caminham com a gente boa parte, alguns anos, 18, 20, 22 anos, e que nós podemos ali pregar a palavra. Tá? E assim como as Escrituras não idealizam, nós também não devemos idealizar para os nossos filhos. Porque muitas vezes a gente pensa que não, a gente deve apresentar algo que é perfeito e que nada de errado acontece. Não, não é isso. A Bíblia apresenta personagens que são pecadores, que são imperfeitos. Davi, né? Talvez seja um exemplo aqui que todo mundo lembre e conheça. Davi pecou, e pecou gravemente contra o Senhor. Quando confrontado, ele reconhece o seu pecado. Então, a Bíblia fala sobre isso. A Bíblia fala sobre o pecado do homem, sobre a queda do homem, mas da redenção que nós encontramos em Cristo. E é isso que nós precisamos transmitir aos nossos filhos. Somos pecadores miseráveis, mas contamos com a graça de Deus. Será que os nossos filhos, quando olham para nós, eles veem crescimento no conhecimento das Escrituras? Será que os nossos filhos percebem que, em algum grau, e aqui a gente não está falando de um curso de teologia, a gente não está falando de nada que vá ocupar metade da sua semana, mas será que ele vê que a gente se preparou para aquele momento do culto doméstico? Ou será que ele nos vê lendo a Bíblia? Será que ele percebe que isso faz parte da nossa rotina? Então, são alguns pontos aí para a gente pensar, né? Sacerdote. Devemos sacrificar a nós mesmos pelas nossas esposas. Isso também já foi falado, acho que lá na primeira aula que nós tivemos, né? Nosso modelo é Cristo. Nós devemos amar nossas esposas como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. E eu vou lembrar também algo que nós já falamos aqui. Os nossos filhos, os meninos, eles olham para nós e modelam em nós como eles tratarão a sua futura esposa. E as meninas modelam em nós como elas serão ou devem ser tratadas, ou será aceitável ser tratada pelo seu futuro marido. Então, que modelo nós temos sido? Que exemplo a gente tem dado para os nossos filhos e para as nossas filhas? E um outro ponto também importante, nós devemos interceder todos os dias pelos nossos filhos. Às vezes isso pode fugir da nossa mente. Às vezes a gente pode considerar isso como algo secundário. Diante de tanta coisa que a gente tem para fazer e tantos motivos de oração, será que a gente tem colocado a vida dos nossos filhos diante do Senhor? Será que a gente tem orado pela salvação dos nossos filhos? Nossos filhos precisam de salvação. Nós vamos pregar a palavra, nós vamos apresentar as Escrituras, mas nós temos orado porque é o Senhor quem faz. É o Senhor quem salva. E a gente não pode perder isso de vista. Eu queria ler com vocês um texto de Jó. Os primeiros 5 versículos, capítulo 1, diz assim: Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era íntegro e reto, temia Deus e se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Provavelmente alguém bem ocupado. Também tinha muitíssima gente a seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Os filhos dele iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Quando se encerrava um ciclo de banquete, Jó chamava os seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia o holocausto, segundo o número de todos eles, pois Jó pensava assim: talvez os meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus em seu coração. Jó fazia isso continuamente. Será que nós temos continuamente apresentado os nossos filhos diante do Senhor em oração? Então, para a gente pensar e colocar em prática
a intercessão pelos nossos filhos. Rei, nós somos chamados a liderar nossas casas, e de forma sábia e justa. Esse é o chamado que nós temos. Nós fomos chamados a defender nossos filhos de toda influência às quais eles estão submetidos, e não são poucas no dia de hoje. Elas entram, muitas vezes, de forma sutil em nossas casas. Será que o nosso radar está ligado e atento para essas coisas? Será que a gente tem a nossa atenção voltada para isso e estamos alerta àquilo que eles estão falando? Numa das, acho que foi no segundo encontro que nós tivemos aqui, nós falamos sobre sondar o coração, né? O nosso objetivo é atingir o coração dos nossos filhos. E muitas vezes, quando a gente está conversando com eles, eles colocam para fora aquilo que está no coração. E será que aquilo que eles estão, muitas vezes, até colocando como um alerta para a gente, às vezes despretensiosamente comentando alguma coisa, será que a gente está ligado para perceber aquilo que eles estão falando e que talvez seja um perigo ao qual eles estão expostos? Então, essa é uma missão que nós temos. Não podemos esquecer que o rei é o primeiro guerreiro do seu reino. O rei que fica lá na retaguarda, olhando tudo acontecer, a gente tem um problema com isso. Eu não sei se vocês vão lembrar, a Nívia acabou não colocando ali. Está no próximo? Ela colocou ali, sim. Vocês lembram do Costa Concórdia? Costa Concórdia é esse navio aí, ó, que não está numa posição normal para um navio, né? E ele tinha um capitão, esse Francesco Schettino. Vocês lembram o que aconteceu com esse navio? Sim, o que aconteceu com esse navio? Isso, e o que aconteceu depois? Isso aí, né? Isso aí. E aí aconteceu isso com o navio, morreram algumas pessoas. Mas o detalhe curioso é que o que o capitão fez? Abandonou o navio antes de todo mundo. Isso aí. A primeira coisa que o capitão fez foi, afundando? Eu vou meter o pé. O capitão foi um dos primeiros a abandonar o barco. Ele deveria permanecer, orientar todo o processo ali para o abandono do navio, em segurança e tudo mais. E, bem, ele foi preso, uma série de consequências aí. Mas isso deve servir de alerta para nós homens, para nós pais. Nós não podemos abandonar o barco, mesmo muitas vezes estando no barco. Porque se as nossas atitudes não forem condizentes com o que é esperado de nós, nós podemos estar abandonando o barco, ainda estando presencialmente, fisicamente, dentro do barco. Então, não façamos como o capitão Schettino, né? E só voltar ali no último bullet ali, disciplinar e admoestar. Isso também é nosso dever. Repreender e instruir biblicamente é dever dos pais. Efésios 6:4, e vocês, pais, não provoquem os seus filhos a ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Então, repreender e instruir biblicamente faz parte da nossa missão. Passando agora para a questão de convicções firmes, nós vimos os ofícios, profeta, sacerdote e rei, e como nós podemos, enquanto pais, exercer isso dentro da nossa casa, na nossa família. E nós temos o chamado de edificar convicções firmes no coração dos nossos filhos. E aqui eu queria compartilhar algumas questões mais práticas para como nós podemos fazer isso no dia a dia. Tá? Primeiro, não subestime o seu filho. O seu filho é mais inteligente e mais capaz do que você acha que ele é. Há uns dias atrás, eu vou citar alguns exemplos dos meus filhos, porque, logicamente, são aqueles com quem eu convivo mais tempo, tá? Mas vocês vão colocar aí dentro da experiência de vocês também. O Daniel tem 4 anos, e ele agora cismou, definiu no seu coração que ele quer tomar banho sozinho. Não quer mais ajuda de ninguém, ele se acha independente e tudo mais.
E eu acho que todos aqui sabem, mas o Daniel tem o que mesmo nos braços? Não, o nome é complicado. Sinostose radial. É um nome técnico. Enfim, os ossinhos do antebraço eles são grudados, então ele não tem o mesmo movimento de rotação nas mãos que nós temos. Então, algumas atividades do dia a dia são mais difíceis para ele. Mas ele definiu, não quero tomar banho sozinho, e ele, de fato, tem mais. Ele tem independência, ele consegue fazer as coisas, porque desde o início a gente falou, vai lá, faz, caiu no chão, pega e tal, você vira. E aí eu respondi para o Daniel assim, filho, não é tão simples assim. Você pode acontecer um monte de coisa, né, com uma criança de 4 anos no banheiro. Mas ele disse que já era grande, eu falei, olha, eu vou conversar com a mamãe, e depois que eu conversar com a mamãe, a gente vai tomar uma decisão. E virei. E o Daniel grita assim, e orar. E orar. Por quê? Porque ele ouve a gente falar que a gente vai conversar, que a gente vai orar, colocar diante do Senhor e tomar uma decisão. Então, ele me relembrou que, antes de tomar essa decisão, a gente precisaria orar também. Eu falei, filho, e orar também sobre isso. Segundo, ensine os seus filhos sobre o valor do serviço. Será que o serviço é, de fato, um valor para a gente? Ou não? A gente fala assim, não, mas ele é muito pequenininho, não precisa. Nós moramos um tempo nos Estados Unidos, e a Amandinha, quando fez aniversário lá, uma coisa marcou a gente. Assim, eu não me lembro de quase nada do aniversário, porque a minha memória é realmente muito ruim, mas desse fato eu me lembro. Nós éramos membros de uma igreja local, e uma brasileira veio nos receber, ela era casada com um americano, tinham 2 filhos, eles foram ao aniversário, e quando chegaram lá, a primeira coisa que o menino, que tinha 11 anos, chegou para a Nívia e falou assim, Nívia, o que eu posso fazer aqui para ajudar? Aí já olhamos de forma estranha para ele. Aí a Nívia falou, não, vai lá para fora, tem bola, vai correr, vai fazer essas coisas. Ele falou, eu olhei assim, não, aquela louça ali, eu vou lavar. Tinha uma louça na pia e ele foi lavar a louça. Logo atrás veio a irmã que tinha 8 anos. E fez a mesma pergunta. Mamãe não. Tia Nívia, o que tem para eu fazer aqui? Como é que eu posso servir vocês nessa festa? Que estranho, que pergunta esquisita. Aí a Nívia também, sem saber o que responder, falou, não, vai lá para fora, come um salgadinho, come um docinho, faz alguma coisa. E ela falou assim, e aí ela tinha levado, você vê, ela fez a pergunta, mas não é assim, eu já vim preparada. Eu trouxe aqui o meu kit de maquiagem, de fazer aquelas pinturas no rosto, só me arranja um lugarzinho lá fora que eu vou ficar sentadinha lá fazendo face painting no rosto das crianças. Que esquisito, mas botamos a menina lá. A menina ficou praticamente o tempo todo da festa sentada, pintando o rosto das crianças. E aí, no final, a Nívia, muito sabiamente, chegou para a mãe e perguntou, seus filhos são diferentes. O que você faz? E aí, entre outras coisas, ela falou assim, Nívia, o serviço é um valor na nossa casa. Nós ensinamos aos nossos filhos que o serviço é um valor. Então, eles fazem isso dentro de casa, eles fazem isso onde eles chegam. Isso é natural para eles. E eu tive uma experiência, não foi nesse grau, mas com o Daniel, semana passada eu levei ele para cortar o cabelo, e ele cortou antes de mim, e aí, do nada, ele pega a vassoura e começa a varrer a barbearia inteira. Aí o rapaz chegou para mim e falou assim, aí, Diego, Daniel não quer pagar hoje não, quer pagar com serviço, hein? Eu falei assim, é isso aí, filho, varre tudinho e tudo mais. Então, nós precisamos ensinar o valor do serviço aos nossos filhos. Por quê? Porque nós servimos ao Senhor e nós servimos aos outros também. E isso começa de pequeno. Então, ensinem o valor do serviço aos seus filhos. Terceiro, ensine seus filhos sobre o valor da organização. Eu não estou falando aqui de ser um mestre da organização, que não tem assim nada no chão da sua casa, que as pessoas, na verdade, nem andam, elas flutuam assim, ó, e nada, ninguém. Não é isso que eu estou falando, não. Mas, em alguns momentos, nós somos extremamente desorganizados. Nós vamos para o outro extremo. E isso faz diferença.
ter o lugar certo para as coisas, falar para os seus filhos, olha, o lugar disso não é aqui. Os meus filhos sabem lá em casa que chega ao final da tarde, uma coisa é certa que vai acontecer. Tudo que eles deixaram largado pela casa começa a misteriosamente voar para um local específico da casa. Está largado em cima da mesa, e é tudo que tem na casa de vocês. É meia para um lado, é jogo para o outro, é boneco na prateleira, que você olha assim e você fala assim, aquilo não estava ali. Você vai ver e, realmente, era uma coisa que não era para estar ali. Eles precisam entender o valor da organização. A nossa casa precisa ser uma casa organizada. Nossa casa precisa ter as coisas no seu lugar. Os nossos filhos precisam saber que eles não podem simplesmente pegar qualquer coisa, deixar largado, porque depois alguém vai botar no lugar, porque amanhã ele vai fazer a mesma coisa. E isso exige repetição, não tenho a menor dúvida. E é repetir, e é repetir, e é repetir. Mas eles precisam conhecer, e nós precisamos modelar essa organização. Eu não sei quantos de vocês já ouviram falar sobre esse livro, Arrume a Sua Cama. Foi escrito pelo almirante William McRaven, da Marinha Americana, e um dos princípios do livro é, se você quer mudar o mundo, comece arrumando a sua cama. Ninguém vai conquistar o mundo e fazer 1001 coisas se não consegue, nem ao menos, conquistar a sua cama. Arruma, vai ficar torto, manda arrumar. Eles sabem fazer. Não subestime o filho de vocês. Minha filha, às vezes, fala assim, a de 9 anos, a Amanda, papai, mas isso eu não consigo fazer. Eu falo, filha, você é tão inteligente. Você faz coisas que o papai não acredita que você fez. Eu tenho absoluta certeza que essa tarefa que eu te dei, você consegue fazer. E ela vai lá e faz. Então, comece arrumando a sua cama. 4, modele as conversas. Que as nossas conversas não sejam para falar mal de ninguém. A gente precisa tomar muito cuidado com isso, irmãos. Nem de brincadeira. As minhas filhas, às vezes, reclamam de mim, papai, a gente não sabe quando você está sendo irônico e quando você não está sendo irônico. Isso é um cuidado que eu tenho que ter realmente. Porque, às vezes, eu posso estar brincando, elas não colocarem isso para mim e assumirem aquilo que eu estou falando como verdade. A gente tem que ter muito cuidado. Mas que as nossas casas não sejam casas onde a gente fique falando mal das pessoas. Eu quero crer que isso não já é uma realidade em nossa igreja, que a gente não fique falando isso, mas é um ponto que a gente precisa mencionar. Modele uma vida devocional. Nós já falamos aqui, acho que também no primeiro ou no segundo encontro, sobre a importância de termos o nosso devocional diário. Nós precisamos ler a Bíblia diariamente. Nós precisamos orar diariamente. Nós precisamos nos colocar diante do Senhor diariamente. É ótimo quando a gente faz isso durante o culto doméstico, que é o momento de toda a família estar ali. Mas nós precisamos fazer isso individualmente também, tanto quanto possível. E, de novo, a gente precisa criar um momento para isso acontecer. E dentro da realidade de cada um é diferente. Mas nós precisamos modelar isso em nossos filhos. Nossos filhos precisam ver, puxa, o meu pai lê a Bíblia todo dia. O meu pai ora todo dia. A gente está modelando. Nós estamos nos tornando padrão, especificando um bom padrão para os nossos filhos. Que nessa oração, e até nos nossos cultos domésticos, nós oremos pelos irmãos da nossa igreja. O apóstolo Paulo é um excelente exemplo em relação a isso. Em todas as cartas, ele menciona que orava pelos irmãos daquela igreja. E se ele fala isso, é porque ele de fato fazia isso. Será que nós temos feito isso? Será que nós temos orado pelos pedidos, os nossos pedidos, e temos muitos pedidos, mas também pelos pedidos dos nossos irmãos? Pelos pedidos da nossa igreja, que nós colocamos aqui no momento de oração, todo domingo à noite? Nós precisamos fazer isso, nós estamos sempre modelando. Os nossos filhos precisam ouvir que nós estamos orando pelas famílias e pelos irmãos da nossa igreja também, porque eles vão entender, isso é importante. E depois a gente volta com eles e fala assim, lembra que a gente orou pelo motivo assim, assim, assado? Pois é, o Senhor ouviu a nossa oração. E aconteceu isso, então hoje a gente vai louvar, a gente vai orar, louvando ao Senhor, porque Ele respondeu à nossa oração. 6, cultive o amor pela verdade e pela boa leitura.
Diego, mas eu não tive isso dos meus pais, os meus pais não foram assim, então eu tenho muita dificuldade para ler. Tudo bem, eu entendo. Mas nós precisamos nos esforçar. Isso não pode ser uma desculpa para a gente abrir mão. Tá? O que molda a nossa cosmovisão, só tem uma coisa que molda a nossa cosmovisão. Vocês lembram o que é cosmovisão antes disso? O que é cosmovisão? Não é nada, não tem ninguém aqui, está todo mundo dormindo. O que é cosmovisão? É a lente pela qual nós enxergamos a realidade. O que deve moldar a nossa cosmovisão? O Jornal Nacional? Não. Um livro qualquer, por melhor que ele seja? Não. A única coisa que nos dá uma boa cosmovisão são as Escrituras. É a palavra de Deus. Então, essa deve ser sempre a nossa primeira leitura, a nossa prioridade de leitura. Mas Deus concedeu que nós tivéssemos também bons homens e mulheres escrevendo bons livros. Então, que a gente possa criar esse bom hábito de leitura e passar isso para os nossos filhos também. Tá? Ensine a seus filhos o zelo pelos assuntos que tratam da eternidade. Nas nossas casas, os nossos filhos precisam ouvir que as nossas conversas não são apenas sobre as coisas desse mundo. Porque se a gente só fala das coisas desse mundo e das necessidades desse mundo, os nossos filhos vão entender que esse mundo é a coisa mais importante que tem e talvez a realidade única que exista. Porque a gente até pode pensar que vai ser diferente. Não, no momento certo eles vão aprender. O momento certo é hoje, quando eles estão olhando para você e se espelhando em você. Então, as nossas conversas precisam tratar sobre a eternidade. As nossas conversas precisam tratar do que nos espera, quando nós nos apresentaremos diante do nosso Senhor. E que, sim, tudo aquilo que nós vivemos aqui nos prepara. É o que nós vivemos nessa realidade até nós nos apresentarmos diante do Senhor. Mas não podem ser as necessidades terrenas apenas que nós colocamos para os nossos filhos como a coisa mais importante. E para aqueles que talvez não tenham mais os seus filhos pequenos, os seus filhos em casa, algo também que o pastor Maurício sempre fala, né? Nós precisamos entender que os filhos da igreja estão aqui olhando para nós. Então, será que, quando a gente está aqui no culto e os nossos filhos olham para vocês, e os filhos de vocês olham para mim, será que ele vê alguém adorando ao Senhor com alegria, valorizando o culto? Ou ele vê alguém que está ali quase dormindo enquanto o pastor está pregando? E o que ele está aprendendo com isso? Então, não percamos isso de vista. Tá? Mesmo aqueles que não têm filhos, mas não têm mais filhos pequenos, vocês são modelo e vocês são colocados como padrão para os nossos filhos também. Nós precisamos ensinar aos nossos filhos que o foco é a eternidade. A gente ouve muito falar, né, de tem que preparar o filho para o mercado de trabalho e prioriza isso, etc. e tal. Nós falamos muito pouco do céu. Nós ansiamos muito pouco pelo céu. Consequentemente, os nossos filhos farão o mesmo. Se nós transmitimos a eles o fato de que a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. E se nós somos os mais infelizes de todos os homens, nós estamos transmitindo o mesmo para os nossos filhos também. Então, que as nossas vidas sejam piedosas e um preparo, aí sim, para encontrarmos Cristo. Para a gente terminar, uma pergunta, né? Faltou ali a interrogação. Qual será o meu legado? Qual será o legado que nós deixaremos para os nossos filhos? Tem um poema de Manuel Bandeira, esse que está aí, uma linha apenas. O poema é de 1930, se chama Pneumotórax. E uma das frases lá do poema é a seguinte:
A vida inteira que poderia ter sido e não foi. Então, fala de alguém que está lá no seu leito de morte, passando muito mal e tal. E ele começa a refletir sobre a vida dele. E ele fala, né? A vida inteira que poderia ter sido, tanta coisa que eu poderia ter feito, tanta coisa que eu poderia ter vivido, e não foi. Se o nosso cristianismo não for real, não haverá legado para os nossos filhos. E a gente precisa considerar isso com toda a urgência que essa frase possa trazer. Se o nosso cristianismo não for real, não haverá legado. Nós podemos ter uma profissão de sucesso, inúmeras realizações, muitas histórias para contar, muitas viagens que a gente pôde fazer, mas não haverá legado para os nossos filhos. O que nós precisamos é amar a Cristo e transmitir as boas novas do Evangelho a eles. Esse é o legado que nós precisamos deixar para os nossos filhos. Hebreus 13, 7 e 8. Lembrem-se dos seus líderes, os quais pregaram a palavra de Deus a vocês, e considerando atentamente o fim da vida deles, imitem a fé que tiveram. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Os nossos filhos precisam conhecer e viver essa verdade. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. E como cristãos, nós não precisamos viver com esse arrependimento do personagem ali do Manuel Bandeira, né? Porque nós podemos chegar no final da nossa vida, seja, mesmo que a gente não tenha a oportunidade, ou alguns de nós já não tenham mais a oportunidade de ter seus filhos em casa, de praticar tudo isso e viver tudo isso. Há alguns aqui que ainda não têm filhos, mas nós não vivemos com esse arrependimento. Porque o Senhor, quando Ele entra na nossa vida, nós podemos caminhar de forma diferente a partir dali. Então, ainda que você não teve a oportunidade de transmitir isso aos seus filhos, ainda que seus filhos hoje já não sejam tão pequenininhos, começa hoje a viver essa realidade. Entenda que você modela também os filhos da igreja local, nesse contexto que nós estamos inseridos. Então, o objetivo é que essa seja uma mensagem de esperança para a gente. Porque o Evangelho é isso. É a esperança para o homem caído. A única esperança para o homem pecador é apresentada no Evangelho. E mesmo aqueles que, como eu falei, né, nunca tiveram filhos, ou seus filhos já não estão mais em casa, são modelos para as crianças de hoje. Independente do que já passou em nossas vidas, hoje vivemos dele, diante dele. E que nós estamos nas mãos do Deus misericordioso. São as mãos mais misericordiosas que nós poderíamos estar. Então, vamos fazer isso perfeitamente? Não, nós não vamos fazer isso perfeitamente. Nós vamos fazer isso da forma ideal todos os dias? Nós não vamos fazer isso da forma ideal todos os dias. Mas nós temos um modelo e nós perseguimos esse modelo. Nós oramos ao Senhor para que nos dê graça, para que todos os dias a gente possa ser fiel naquilo que foi delegado para nós como pais e mães. Amém? São 10h15. Alguém tem... sim. Ali algumas dicas de livro, né? O Homem como Sacerdote do Lar, Samuel Waldron, Pastores de Família, Woody Balkan, e Discipulado Familiar, do Matt Chandler e Adam Griffin. São bons livros aí como referência, caso vocês ainda não tenham lido. E só lembrando, né, as referências utilizadas nessa aula foram da conferência da Cultura Cristã realizada em setembro do ano passado.